Nós vamos estudar hoje, então, o tema A Bendita Esperança, a Marca do Cristão. O texto áureo está na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa verdade prática, ela nos diz que a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Texto base para a lição de hoje, leitura em classe, está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25, uma leitura muito importante que você faça. Se você não pode fazê-lo agora, anote aí para você fazer essa leitura dessa porção bíblica, dessa perícope bíblica, onde fala sobre a esperança do crente e as características desta esperança, a esperança do salvo. Irmão Jair, hoje nós vamos então falar sobre a esperança cristã, a esperança do cristão, e nós vamos perceber que essa esperança, ela é de fato a marca do cristão, porque à luz da Bíblia, ela está tratando da confiança que o cristão tem nas promessas de Deus e tem a certeza plena que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Irmão Jair, um tema de fato maravilhoso, falar da bendita esperança que é a marca nossa, a marca do salvo, a marca do cristão, irmão Jair. Bom, como o nosso texto áureo está dizendo, aguardando a bem-aventurada esperança, por isso que ela é bendita. Ela é bendita porque a palavra de Deus, porque vem da boca de Deus dizendo que é uma coisa boa, ela é bem-aventurada. E se é uma coisa que provém de Deus, ela nos traz alegria, ela nos traz consolo, ela nos traz ânimo, força diante de sofrimentos, diante de questões cotidianas que muitas vezes não são muito favoráveis, mas nós temos que estar com a âncora ligada no céu e aí sim resistir a tudo e aguardar essa bendita esperança, nos animar e seguir em frente, irmão Alex. Muito bem, vemos então que esta é a esperança do crente, essa é a esperança do salvo. Nós vamos tratar da esperança cristã, tendo em vista de que aquele que não segue a Jesus, ele não tem essa esperança. O destino do salvo, o destino do crente, a esperança do crente é uma. E o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, irmão Jair, é muito forte com relação ao destino eterno daqueles que rejeitam essa bendita esperança, porque ali o texto sagrado vai dizer que uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso consumirá os inimigos de Deus. Então, é muito importante, é extraordinariamente fundamental que nós tenhamos essa viva esperança, porque aqueles que não carregam essa viva esperança, que não têm essa marca na sua vida, têm uma perspectiva de fato terrível. Pensar na vinda do Senhor não cria no coração do crente nenhum tipo de terror, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de insegurança, porque trata-se de uma esperança que anima, que conforta e que faz o crente viver de maneira alegre, mesmo aqui neste mundo tenebroso. Irmão Jair, tema de hoje, então, vamos falar sobre esse tema da bendita esperança. A palavra-chave da nossa lição, ela é sobre a respeito da esperança, e no tópico 1 nós vamos ter para onde aponta a esperança do cristão, irmão Jair. Bom, nós falamos aí sobre a esperança, mas nós precisamos entender o que a Bíblia fala um pouquinho antes de nós adentrarmos aqui para o norte que a Bíblia nos dá em relação à esperança do cristão. Então, a esperança, ela na Bíblia, ela nos convida a perseverar na caminhada a despeito de dificuldades que venham ocorrer ao longo dessa caminhada para chegar até o céu. Pela Bíblia, essa esperança é muito mais do que um simples desejo, do que uma simples expectativa. A Bíblia apresenta para nós que a esperança é confiar em Deus, confiar nas suas promessas, que essas promessas e essa confiança em Deus vai nos trazer fortalecimento espiritual, crescimento espiritual,
para nos conceder propósitos na vida. Porque através dos propósitos que nós temos na vida, nós vamos continuar em frente, nós vamos ser resilientes, nós vamos estar perseverando nessa caminhada. A esperança, ela está ligada intrinsecamente à salvação oferecida por Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que a esperança somente é através de Jesus Cristo. Nós vamos ver um contraste entre, nesse conceito de esperança, o antônimo ou antagonista da esperança é o desespero. Nesse contraste, o desespero, o que ele demonstra? Ele demonstra a falta de esperança. Ele demonstra uma situação, uma vida perdida, uma vida sem propósito. E a esperança, ela nos traz então a confiança em Deus, que mesmo diante das piores situações, nós podemos resistir com essa âncora ligada ao céu. A esperança faz com que nós, então, não caiamos em desespero e sim, buscamos uma nova direção em Deus diante daquela situação apresentada. Então, nós vamos ver agora para onde essa esperança do crente, do cristão, ela aponta, para onde a esperança ela vai apontar. Em primeiro lugar, irmão Alex, ela vai apontar para o futuro, inicialmente para o futuro, mas também nós vamos falar que ela aponta também para um momento presente. Então, para o futuro, nós vamos ver que, além do futuro, ela aponta para aquilo que é bom. Na Epístola de Tito, que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, verso 2, ela nos mostra que a esperança nos traz a vida eterna e nos assegura a vida eterna. E que Deus, ele não pode mentir. Esse texto é colocado ali. E também em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 21, que Cristo ressuscitou e recebeu do Pai glória e tudo para que nossa esperança esteja no Pai. Em Colossenses, nós vamos ver Paulo falando que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Jesus Cristo, a esperança da glória e a glória, aliás, a esperança nossa e a esperança da glória. E nós podemos então contemplar que o apóstolo Paulo, ele vai afirmar ainda nas suas epístolas, nas cartas, mostrando que a esperança, ela aponta também para a ressurreição dos mortos em Cristo, conforme Atos capítulo 23, verso 6, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. A esperança também, na epístola de Paulo, aponta para o cumprimento das promessas de Deus. Aponta também para a justiça plena de Deus, aponta para o arrebatamento da igreja, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, e aponta também nas epístolas de Paulo para a vida eterna. E na esperança, ela também aponta para o aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que a esperança, ela aparece como uma segunda virtude também mencionada ali em 1 Coríntios capítulo 13 e verso 13, onde fala da fé, da esperança e do amor. Então, a esperança como uma segunda virtude ali expressa por Paulo. E Deus, ele é o autor da esperança. Nós vemos no aspecto presente que Deus, ele nos sustenta e nos mantém nas mais diversas adversidades, circunstâncias difíceis desta caminhada em direção ao céu. Seja essas circunstâncias de enfermidade, sejam elas circunstâncias financeiras, circunstâncias realmente difíceis, em que uma pessoa sem essa esperança em Jesus Cristo, esperança que ela é dominada pela fé, pela confiança em Deus, pode ser abalada. Muitas pessoas podem ficar abaladas, prostradas e não conseguir se levantar. Nós temos
as fraquezas humanas que nos permitem nós ficarmos até um pouco abalados, mas não caídos. Nós vamos ser levantados, porque Deus nos vai conceder graça, vai nos dar força para nós prosseguirmos. Então, essa esperança cujo Deus é o autor, essa esperança ela é uma consequência, pela palavra de Deus, do novo nascimento em Cristo Jesus. De maneira que esse processo envolve a obra plenamente sobrenatural e espiritual. Deus, ele é o autor dessa nossa esperança, e nós vemos que, por meio dessa esperança, nós estamos prontos para suportar os dissabores ao longo dessa jornada. E nós vemos também que ao longo da história da igreja, ao longo das pessoas que a gente conversa, várias perseguições cruéis ocorreram e a igreja resistiu aos desafios, a igreja nunca sucumbiu a eles, porque por causa dessa esperança gloriosa, ela prosperou, ela floresceu e eles mantiveram a mais espetacular, a mais necessária, a confiança, a esperança na vida eterna em Deus. Então, nós vemos que nós temos aqui a esperança pela salvação. A salvação também em Cristo Jesus. Uma promessa de salvação para nós, que nós vemos a salvação no aspecto passado, presente e futuro. No aspecto passado, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. No aspecto presente, nós estamos lutando, trabalhando em santidade com o apoio da palavra de Deus, do Espírito Santo. E no futuro, nós teremos, então, consumada a nossa salvação. Aquele que resistir até o fim, esse será salvo, é o que Jesus nos coloca. Nós temos também essa esperança pela vida além terra, né? Nós entendemos que a vida ela tem um começo no ventre materno, mas ela tem um final nessa caminhada, e essa caminhada na terra ela vai se findar com a morte ou com a bendito arrebatamento da igreja. E depois disso a Bíblia nos mostra a vida eterna, a vida que segue após essa morte, após a morte do ser humano. E nós também vemos que a salvação, a esperança, nós temos também pela ressurreição. Ela vai estar nos apontando também para a ressurreição, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados, terão seu corpo transformados e adentrarão então com um novo corpo glorificado nas mansões celestiais. Então, nós glorificamos a Deus porque a Bíblia aponta que a esperança do cristão ela vai apontar para o futuro no aspecto de que ela é bom, a esperança ela é boa. Ela vai apontar também no aspecto presente, ela vai estar apontando para Deus, que ela é o nosso sustentador, o nosso mantenedor diante das maiores dificuldades. Ela aponta para a salvação, para a promessa da salvação em Cristo Jesus. Ela aponta para a vida além terra, ou seja, a vida eterna. E ela aponta também para a salvação, para a ressurreição do nosso corpo, assim como Jesus ressuscitou. E isso a Bíblia enfatiza em 1 Coríntios capítulo 15, que é devido à ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria do cristianismo? Não existiria o cristianismo. Então nós glorificamos a Deus porque as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo Jesus, está à disposição de todos nós nas Sagradas Escrituras para nós estarmos cientes dessa gloriosa, dessa bem-aventurada e dessa bendita esperança que é a marca do cristão. Muito bem, vimos então aí sobre a esperança, uma abordagem então, para onde aponta a esperança do cristão, uma abordagem então definindo a expressão esperança e o desenvolvimento então da perspectiva de Paulo nos seus escritos,
bem como a definição de Deus como sendo o autor da esperança. Vale ressaltar, irmão Jair, que a esperança cristã foi o que motivou, foi a força motriz da igreja primitiva. Se não fosse a esperança que eles tinham viva no coração deles, eles jamais teriam suportado o que suportaram. Nós percebemos que no início da igreja, muitos foram entregues à morte, sofreram grandes aflições, tribulações, muitos tiveram grandes prejuízos, perderam tudo o que tinham, mas eles permaneceram fiéis ao Senhor Jesus, e isso porque eles tinham no seu coração uma grande e viva esperança, uma esperança que os fez ser fiéis e perseverantes apesar das adversidades e sem perder a alegria e o gozo na alma e o regozijo em servir a Cristo Jesus, porque o que eles tinham em mente não era perspectivas terrenas, humanas e imediatas, mas eles tinham o vislumbre daquilo que estava reservado para eles. A força deles era a esperança, e nós percebemos através de um estudo, e nós vamos observar aqui, que a esperança ela traz uma perspectiva para que nós sejamos vigilantes, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, desapercebidos, pois é através desta esperança de que Jesus vai cumprir a sua promessa de arrebatar a sua igreja, então, portanto, necessitamos estar preparados. A própria esperança, ela também traz perspectiva de alegria e consolo. Se os cristãos fossem olhar a vida apenas na perspectiva atual, sem conseguir desfrutar de consolo, não seria possível, irmão Jair. Mas a perspectiva que tem de ser consolado, de, apesar de padecer sofrimento no mundo, ainda há uma alegria e um gozo na sua alma, transferida e transmitida pela presença do Espírito Santo, por isso eles resistem. E a esperança, ela também traz firmeza, solidez, como nós vamos ver lá no tópico de número 3, onde nós vamos falar sobre, mais detalhadamente, sobre a esperança como a âncora da alma, onde traz segurança, firmeza, e é muito importante entendermos esta realidade. Você está no programa Palavras da Verdade, tema de hoje, a bendita esperança, a marca do cristão. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e se inscrever, é muito importante para que esse conteúdo possa chegar também a mais pessoas e também você possa receber notificações quando esse tipo de conteúdo estiver colocado à disposição para juntos aprendermos da palavra de Deus. Irmão Jair, tópico 2, a perspectiva escatológica da esperança. Vamos perceber que a esperança, ela tem perspectivas futuras, irmão Jair. O que nós podemos falar nesse tópico? Bom, nós verificamos que a Bíblia, ela focaliza o futuro numa visão escatológica quanto à esperança. Porque lá no início da história da criação do mundo e da humanidade, nós vemos lá em Gênesis que o pecado ele provocou uma desarmonia na criação. Mas Deus, ele vem agindo, ele age para que tudo volte a ser perfeito. E nós vemos que a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, ela teve uma abrangência total, cósmica, de toda a criação, do ser humano, enfim, de toda a parte criada, e tudo isso se revela por meio de Jesus Cristo. Nós vemos que a esperança, a escatologia, ela vai trazer uma visão, a esperança dentro de uma visão escatológica vai trazer para nós a alegria, a esperança no porvir, que vai trazer o consolo e vai trazer alegria ao cristão. Então, para nós entendermos a esperança cristã dentro dessa visão escatológica, nós temos que falar que a esperança ela está enraizada
na escatologia. O que é a escatologia? A escatologia é o estudo do destino final da humanidade e do universo, ou a doutrina das últimas coisas, mas falando em português mais claro, destino final da toda a humanidade e de toda a criação. O que a escatologia vai estudar? Em síntese, ela estuda as promessas, as profecias da vinda de Jesus, da segunda vinda, quando ele virá em poder e grande glória, porque o que foi cumprido anteriormente foi ele nascer numa manjedoura, com humildade, sofrer aqui, morrer por nós, tudo isso se cumpriu, mas falta cumprir aquilo que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Nós também, a escatologia, ela estuda a doutrina da ressurreição dos mortos, mostrando que Jesus Cristo foi as primícias e que aqueles que morreram em Jesus serão ressuscitados. A escatologia também ela se debruça sobre o estudo do juízo final, onde Deus vai aplicar a justiça para todo o bem e todo o mal. E nós vamos também, no ponto final, a escatologia ela vai apresentar os estudos sobre o estado eterno e perfeito, ou eterno e perfeito estado, onde Deus vai criar novo céu e nova terra para que todos os salvos venham a viver neste lugar. É um tema muito importante na Bíblia, sobre a escatologia, e a esperança dentro desse contexto de escatologia. Aí nós vamos ver no Antigo Testamento. A escatologia no Antigo Testamento, ela apontava tanto para a vinda de Jesus Cristo, como nascendo de mulher, como também a vinda de Jesus, que é a segunda fase que ocorrerá. E no Antigo Testamento, essas promessas, irmão Alex, segundo aí estudiosos, foram 456 profecias messiânicas, e dessas profecias, 312 foram integralmente cumpridas e demonstradas no Novo Testamento. Então nós temos aí algumas ainda que irão se cumprir, que estão se cumprir. Para se cumprir. E essa que estão para ser cumpridas é o que se debruça a escatologia, e a essa esperança enraizada na escatologia também faz esse estudo. Então, nós precisamos entender que existem muitas pessoas que vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos, aqueles que têm Jesus no coração, aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se consola. Ele é consolado diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das angústias, e se alegram. Por quê? Naquilo que a Bíblia diz a respeito do futuro. Porque lá no capítulo 15 e verso 4 de Romanos, nós vamos ver que está escrito assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Foi escrito 456 promessas, 456 profecias. Dessas, 312 foram cumpridas integralmente em Jesus Cristo. Para que pela paciência, então, aquilo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, onde encontrar esperança, encontrar alegria e o consolo? É na palavra de Deus. Porque nesse aspecto, a Bíblia diz que o que nos aguarda na eternidade, aquele que aguarda, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele é glorioso e incomparável, em que as aflições, as angústias, as lutas, as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com essa glória que em nós há de ser revelada. Então, a Bíblia é um livro profético que produz alegria e consolo ao nosso coração. E nós vamos ver por que essa doutrina é uma doutrina da esperança. Porque confiamos na promessa da ressurreição
de Jesus Cristo. Então nós temos aqui a esperança na morte. Nós vemos a promessa da ressurreição. Nós vemos que a morte, ela é uma realidade. Ela é uma realidade, mas ela é uma realidade temporária. E para os salvos em Jesus vai haver a ressurreição para a vida eterna. E nós precisamos entender também que Jesus ressuscitou. E essa é uma garantia para nós. É a garantia de que nós vamos ser resgatados definitivamente do pecado e da morte. E com a esperança, com a promessa da vida eterna na presença de Deus. Então, nós confiamos na promessa da ressurreição dos mortos, dos que morreram em Jesus Cristo, da transformação daqueles que estão vivos, está falando do arrebatamento da igreja, uma promessa gloriosa para reinar com Jesus Cristo. Por quê? Por que nós confiamos? Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para a cumprir. Nós ainda temos, dentro da doutrina da promessa, nós temos a esperança do juízo final, onde vai ocorrer a justiça definitiva. Nós temos a esperança no reino de Deus, novo céu e nova terra, sem pecado, sem sofrimento, sem morte, sem corrupção e uma plena comunhão com Deus e com todos os salvos. Muito bem, vimos então aí, meus irmãos, o tópico 2, falando sobre a perspectiva escatológica da esperança. E aí, bem falado aqui, que o cristão, embora muitos vivem com medo acerca do que vai acontecer com eles no futuro, a incerteza do futuro, para o cristão não é desta maneira. Pelo contrário, o cristão, ele vive numa perspectiva diferente. Aquilo que ele tem de esperança no futuro gera nele motivação para ser santo, cada vez mais santo, cada vez se santificar mais na presença do Senhor e viver uma vida de vigilância na presença do Senhor. Também trata, a partir da sua esperança que tem, de ver as coisas em perspectivas diferentes, não apenas em perspectivas apenas momentâneas, mas com perspectivas eternas, ou seja, à luz daquilo que espera e aguarda na eternidade. Assim ele foca nesses valores e ele não negocia esses valores, seguindo firmemente fiel ao Senhor. Também desfruta de consolação e conforto mesmo ao meio ao sofrimento. Portanto, embora um mundo que não tenha esperança viva com preocupações e com medo, o cristão, ele não vive desta maneira porque ele tem uma viva esperança. E o que faz ele acreditar e confiar nisso é porque aquele que prometeu, o autor e consumador da nossa fé, aquele que prometeu, o autor da nossa esperança, que é Deus, ele é fiel, ele é imutável e ele é todo-poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Diz a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos até 1000 gerações. Mostrando aqui esse texto, a fidelidade de Deus na sua essência. A sua imutabilidade é apresentada em Malaquias 3,6, que diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E um texto que fala sobre Deus ser todo-poderoso, Jeremias 32,17 diz: o soberano Senhor, ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Por isso o crente não tem medo. A esperança no porvir traz consolo e alegria para o crente no momento de hoje, no agora, porque ele sabe quem prometeu para cumprir, ele é também fiel. Irmão Jair, maravilhoso falar desta esperança, e essa esperança ela não é falha, ela não é uma esperança morta,
O mundo tem um jargão que diz que a esperança é a última que morre. E a esperança do cristão, ela não morre. Porque o escritor, o apóstolo Pedro, vai falar que esta é uma viva esperança. Então ela não tem prazo de validade. Ela é viva e tem os efeitos eternos na vida que detém esta esperança. Vale ressaltar, lembrar aqui que o crente passa, o ser humano pode passar a desfrutar dessa esperança quando este se encontra com Jesus, quando este recebe a habitação, o novo nascimento, a obra regeneradora do Espírito Santo. Então, a partir dali, este mesmo Espírito é quem vai produzir esta viva esperança no coração do crente e vai animá-lo, e vai fazer a cada dia esse crente viver esta esperança gloriosa. Então, se você que está nos acompanhando ainda não vive essa esperança no seu coração, você tem medo, você tem ansiedade, preocupações com coisas que vão acontecer no seu futuro, que muitas vezes fogem daquela ansiedade que é natural do ser humano, de planejamento, de estudar os seus planos, seus prospectos para o futuro. Quem sabe você vive algum tipo de ansiedade, de medo com relação ao seu futuro que foge aquilo que pode ser considerado natural e saudável para o ser humano. Eu quero te dizer, se você tiver essa esperança no seu coração, a partir de um encontro genuíno com o Senhor Jesus e o Espírito Santo habitando na sua vida, este medo, essa ansiedade, essa preocupação, essa incerteza, você nunca mais terá. Não é verdade, irmão Jair? Por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque as coisas são fáceis para nós. Temos os nossos desafios, temos os nossos problemas, mas temos também a certeza de que tudo aqui é passageiro e nada daquilo que possamos enfrentar aqui, de dificuldade, de problemas, será suficiente para nos esfriar a nossa esperança. Conforme a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 10, capítulo 11, versículo 34, vai dizer que aqueles do passado venceram e eles enfrentaram espada, fogo, enfrentaram batalhas, mas não negaram a sua fé. E é essa a expectativa, essa perseverança que nós precisamos desenvolver a cada dia na nossa vida. Irmão Jair, tópico 3, falando sobre a esperança cristã como âncora da alma, uma expressão que de fato é carregada de um significado muito profundo, irmão Jair. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 6 e verso de número 19, ele vai dizer: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do céu. Acho bem interessante que nessa ilustração da esperança que o autor de Hebreus, ele coloca como a âncora segura e firme. Quer dizer, irmão Alex, que nem todas as âncoras são seguras e firmes. Ele está enfatizando aqui que essa âncora que está da alma, ela é segura e firme. Então, essa âncora, essa ilustração é tirada de um navio que essa âncora é uma peça pesada de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de fazer o quê? De manter o navio parado, estacionado, ou então, em caso de tempestades, o navio ficar parado para não sofrer danos. E nós vemos aí ao longo da história muitos âncoras até firmes, mas que o navio não resistiu. E o navio pode ser comparado ao ser humano. Nós temos uma âncora firme e o cristão tem essa âncora firme e segura no céu. E se ele estiver ligado com ela, ele não vai ser despedaçado, ele não vai ser vencido, porque é uma esperança que Deus nos concede, é uma promessa de Deus. Nós estamos ligados em Deus, mas um navio, ou a âncora mesmo se perde, navios gigantescos que a âncora não resistiu e o navio foi à deriva em relação à tempestade. Ou então a âncora segurou, mas o navio não teve estabilidade e ele veio a se desmanchar. Como nós vemos aqui em Atos,
no capítulo de número 27 e verso de número, deixa eu ver aqui, de número 29. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então, estavam num barco, o apóstolo Paulo estava viajando em direção a Roma, no meio de uma tempestade foi lançado 4 âncoras, e essas âncoras, elas resistiram, mas o navio não. O navio ele se quebrou nesse naufrágio. E nós temos essa âncora ligada, não é uma âncora de ferro, não é uma âncora pesada, mas é uma âncora de esperança, com firmeza, com segurança, adentrando até o interior do véu. E o véu que representa o tabernáculo celeste no lugar santo do santo, na presença de Deus. Essa âncora da alma, ela nos mantém firmes, seguros durante essa jornada, e essa jornada nos mostra que nós, em Cristo Jesus, não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor Jesus Cristo. E ela vai representar tanto o que sustenta como o que estabiliza a alma do cristão em tempos de tempestades e tempos de incerteza. E nós vemos que a âncora, ela vai ser firme e segura mesmo nesses momentos de dificuldade, mesmo nesses momentos de incertezas da nossa vida. Ela é fonte de fortaleza, porque pela graça que nos é concedida, ela é fonte de conforto e orientação pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, diante das dificuldades que nós possamos encontrar. E por que a esperança cristã ela é a melhor segundo a palavra de Deus, na verdade bíblica expressa por Deus? Porque ela traz certeza à alma daquele que é salvo, que não pode ser comparado à esperança com quem não tem Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele vai afirmar que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Efésios capítulo 2 e verso de número 12. O irmão Alex, no princípio, ele estava falando, fora de Jesus Cristo não tem esperança. E a base bíblica está aqui, em Efésios capítulo 2 e verso de número 12. Dessa forma, a esperança de quem não tem Jesus Cristo, ela é vã, ela é fútil, ela é... Por consequência, nós vamos ver diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões, diversas religiões que expressam esperança em uma história cíclica. Uma história cíclica em que a pessoa nasce, cresce, morre, mas ela reencarna, não é? Mostrando essa esperança nessa reencarnação, ou então buscando pautar a esperança em astrologias, no misticismo, na quiromancia, dentre diversas práticas que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela proíbe essas práticas místicas expressamente na palavra de Deus. Ou buscam, ou têm esperança na política de que vai surgir um salvador, que vai fazer alguma coisa, que vai mudar a estrutura, mas essas esperanças, elas são depositadas em ações muitas vezes revolucionárias e, com toda a certeza, não passam de ilusão. E, em síntese, nós podemos falar que toda esperança fora de Jesus Cristo, ela é vazia, ela é sem sentido, e a esperança em Cristo, ela é segura, consoladora e com propósito. E nós devemos manter firme essa esperança, porque nós afirmamos na segunda vinda de Jesus Cristo. A Bíblia afirma, à luz do Novo Testamento, a segunda vinda de Jesus é o grande motivo para o cristão permanecer firme e manter a sua esperança. E naqueles dias, nos dias dos apóstolos, quando a palavra foi pronunciada que Jesus voltaria, os discípulos e a igreja entendiam que Jesus podia voltar a qualquer momento, de maneira iminente.
Eles esperavam Jesus voltar naqueles dias ainda em que eles estavam vivos. Poderia acontecer em qualquer momento. E da mesma forma, nós devemos estar em prontidão, vigilantes, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. E talvez você, assim como eu, ouvia essa palavra e não entendia que Jesus ia voltar. Como Jesus ia voltar? Se Jesus morreu. Na minha cabeça, antes de eu me converter, Jesus vai voltar como? E até que a palavra de Deus me trouxe essa luz. E a luz de como Jesus vai voltar, que é uma promessa. E se Deus prometeu, ele não é homem para mentir. Ele não vai, jamais Deus vai pronunciar uma mentira na sua palavra, e temos aí a prova disso, 456 promessas cumpridas em Jesus Cristo. Aliás, 456 promessas do Antigo Testamento, 312 já foram cumpridas, e as demais são promessas escatológicas ainda para a vinda de Jesus. E o plano de Deus, ele vai se cumprir, do início ao fim, queira eu querendo, ou você não querendo, ou eu não querendo e você querendo, Deus vai cumprir os seus planos e vai cumprir o seu objetivo, que é salvar a humanidade e dar um fim ao pecado, à mentira, à impureza, a todo erro, e estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde vai reinar a justiça, a presença dos salvos e a presença de Deus. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí sobre a esperança cristã como a âncora da alma. Hebreus, então, vou repetir o texto, irmão Jair, de Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então, uma âncora, ela descreve o quê? Um ferro pesado que é lançado através de uma corrente no fundo de um mar para estabilizar uma embarcação, um navio. E a diferença dessa âncora, irmão Jair, de um navio para a âncora do crente, que é essa esperança que o crente tem, ela é diferente. A âncora do navio, ela vai para baixo, e a âncora do crente, ela vai para cima. A âncora de um navio vai se apoiar em areias movediças, estar sujeita a movimentos do mar, mas a âncora da alma, que é a esperança do cristão, ela está penetrando até o interior do véu, aonde o texto diz, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a âncora do crente, ela não tem qualquer tipo de... Não temos qualquer tipo de desconfiança com essa âncora, que é a esperança do cristão, porque ela está apoiada, colocada, lançada num lugar aonde não pode haver qualquer tipo de frustração. Não é uma esperança vaga, não é algo vazio, mas é algo sólido, concreto, que Jesus Cristo conquistou para todos nós. Então, de fato, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e nós somos alertados pela palavra de Deus a desenvolvermos essa esperança constantemente. Como alguém pode desenvolver a esperança, irmão Jair? Através da oração, através da palavra de Deus. Alguém que está nos assistindo neste momento está desenvolvendo a sua esperança. Graças a Deus, porque você está acompanhando esse programa, porque você está ouvindo sobre essa palavra. Quantos crentes que estão todos os dias na casa de Deus, e muitas vezes por qualquer circunstância de adversidade, qualquer vento, eles já saem do seu lugar, eles já se movem, porque eles não têm esta âncora firmada corretamente nesta esperança viva, que não é
nas coisas terrenas, mas é dentro, lá no profundo da onde o Senhor entrou, que é nos céus. Além do véu, além da onde o ser humano não podia entrar. Obviamente o contexto de Hebreus está falando sobre a ordem sacerdotal de Jesus, conforme a ordem de Melquisedeque, onde fala sobre a supremacia do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Irmão Jair, de fato, um tema que nós podemos nos alegrar, nos regozijar, porque é uma esperança que a palavra de Deus fala em muitos lugares. Não somente o apóstolo Paulo falou, mas apóstolo Pedro, os próprios escritos do Antigo Testamento trabalham o aspecto da esperança, tendo em vista, conforme o irmão Jair já mencionou, a própria promessa que está lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, a salvação, a redenção, a restauração anunciada através da promessa da palavra de Deus. E aí vale nós destacar que, a respeito da esperança, irmão Jair, a Bíblia Sagrada no Novo Testamento apresenta ela como sendo Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, nós temos a expressão: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus nosso Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus é a nossa esperança e dele advém todos os benefícios de esperança, de glória para a sua igreja. O que nós podemos acrescentar mais, irmão Jair, a respeito desse tema? Bom, como cultivar a esperança? O irmão Alex já deu uma dica ali. E nós temos enfatizado durante esse trimestre que as práticas da disciplina cristã, elas são fundamentais. Então, ter o contato com a palavra de Deus diariamente, lendo, meditando, estudando a palavra de Deus, ela vai ser fonte para nós cultivar. Cultivar significa todo dia tu ir lá, colocar água, como se fosse uma flor, uma planta. Você vai lá limpar, você vai lá colocar água, não muito, nem pouca, senão ela morre. Então você precisa, a esperança, assim como as demais doutrinas bíblicas, elas precisam ser cultivadas através do estudo, através da meditação, através da leitura sistemática da palavra de Deus. Não é ler um versículo esporadicamente, tirado lá da caixinha da promessa, não, é abrir a Bíblia e ler ela sistematicamente, porque ela é a fonte da esperança para o cristão. A Bíblia, ela é inerrante, ela não contém erro, ela é infalível, ela não contém falha. O que Deus prometeu, ele cumpriu. Ele nos dá garantia em mais diversas promessas que ele fez na sua palavra e que ele cumpriu, que ele já cumpriu. Nós vemos várias profecias, como no livro de Daniel que a gente está estudando, em que Deus estabeleceu uma profecia através de Daniel dos reinos mundiais, e todos esses reinos passaram. Passou o Império da Babilônia, passou o Império da Média e da Pérsia, passou o Império Grego, passou o Império Romano. Mas a Bíblia afirma que o reino de Deus, ele virá e ele será para todo o sempre. Tudo isso através da palavra de Deus. Outra prática fundamental é a oração. Uma oração também sistemática, diária, um momento a sós com Deus, uma oração pessoal, ela é importante. Você e Deus constante, buscando essa presença de Deus com confiança, com fé. Isso vai alimentar a tua esperança, vai cultivar a esperança cristã na tua vida. É necessário também essa comunhão, ter uma comunhão com Deus,
ter uma comunhão com a igreja. Aqui, nessa caminhada que nós estamos indo em direção ao céu, ela é um treinamento daquilo que nós vamos fazer no céu. No céu, nós teremos comunhão plena, absoluta com Deus e com os demais salvos. Não vai ser cada um no seu canto, não. É comunhão com todos os salvos lá no céu, com aqueles que já morreram em Cristo Jesus, e lá nós vamos reconhecer, nós vamos saber quem é Abraão, nós vamos saber quem é Elias, nós vamos reconhecer todos aqueles que já partiram antes de nós. É preciso essa perseverança, que é a palavra-chave aqui dessa lição depois de esperança, perseverar, ser resiliente, se manter nesse crescimento da graça que o apóstolo Pedro escreve, crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e aí sim, nessa busca de Deus pela palavra, pela oração, vai obter como resultado um crescimento espiritual. E também, irmão Alex, é necessário admitir que somos fracos e que Deus é forte, que sem Deus nada somos e nada podemos. Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Então é necessário se humilhar na presença de Deus para cultivar essa esperança. E com tudo isso, irmão, nós vamos ter a certeza de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Retenhamos por isso firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí a respeito da como desenvolvermos essa confiança. Vale lembrar o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3, que não nos gloriamos somente nisso, disse Paulo, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, é um desenvolvimento, obviamente, na vida do cristão. Esse tema da esperança é uma doutrina bíblica, é uma doutrina, nós estamos tratando aqui de um assunto que é uma doutrina bíblica, não é um achismo, não é uma percepção, uma junção de versículos aleatórios, não. É um fundamento sólido da Escritura Sagrada sobre o tema esperança, tratado no Antigo Testamento, na perspectiva das promessas. E aí o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, quando ele diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E aí esses ensinos nos trazem a esperança. Então nós vemos o Antigo Testamento trabalhando o aspecto da esperança, vemos os ensinos desenvolvidos pelos apóstolos e os fundamentos. E aí nós vemos Cristo sendo apresentado como a esperança, ou seja, a esperança, ela é uma pessoa, né? A pessoa de Jesus. Até o texto de Colossenses 1:27 vai dizer: Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, é Jesus, além dele ser a esperança, tudo que advém dele nos gera esperança. Agora, uma coisa que é importante nós destacar, irmão Jair, a respeito da esperança, o texto de 1 Pedro 3,15, quando o apóstolo Pedro, alertando a igreja sobre o desenvolvimento do amor e a paciência diante das aflições, ele disse lá no versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir-vos a razão da esperança que há em vós. Eu pergunto a você que está nos ouvindo, você sabe explicar qual é a razão da sua esperança? Porque para muitos o viver o viver cristão muitas vezes ainda é confuso, irmão Jair. Não há uma clareza a respeito disso, mas a palavra de Deus alerta que nós precisamos saber responder, logicamente, não com agressividade, não com um tom de contenda, de briga, de afronta, mas com mansidão e temor. A razão da esperança que há
em nós. É uma obrigação de todo cristão saber o porquê ele espera, o porquê ele canta quando deveria estar chorando. É o paradoxo que o mundo não consegue muitas vezes entender o cristão, porque muitas vezes o cristão ele está passando por adversidade, está cantando, está passando por uma enfermidade, mas está agradecendo. Isso é uma coisa que o mundo não consegue entender. Então, como nós podemos transmitir para o mundo a razão disso, desse consolo, dessa alegria, dessa paz que nós vivemos na nossa vida? É porque nós temos uma esperança fundamentada na pessoa bendita de Jesus, na mensagem do Evangelho que nos alcançou, conforme Colossenses 1:23, que fala a respeito da esperança do Evangelho, e, consequentemente, todas as bênçãos e promessas que contém, tanto nas palavras de Jesus, como as palavras ditas no Antigo Testamento, bem como os ensinos dos apóstolos relacionados àquelas coisas que estão para acontecerem na vida dos salvos em Cristo Jesus. O mundo não tem essa esperança. O mundo não consegue ter. A esperança do mundo, ela é, como o irmão Jair já mencionou, ela é movediça, ela é incerta. Você percebe que todas as certezas e esperanças dos homens se desfazem quando um vírus se instala no mundo. Nós percebemos quando aconteceu do Covid, o coronavírus que se instalou no mundo inteiro, muitas perspectivas, muitas esperanças se desfizeram a partir de um vírus que se estabeleceu. Mas, mesmo aqueles crentes que não resistiram ao vírus e morreram, a esperança deles não ficou na sepultura, irmão Jair, mas eles têm a esperança garantida de que eles ressuscitarão, pois como Jesus ressuscitou dos mortos, nós temos essa promessa de que aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então eles têm a promessa, eles têm a esperança que ainda eles vão desfrutar de um novo corpo para a glória de Deus. O que nós podemos acrescentar, irmão Jair? Comentários finais. Bom, nós podemos acrescentar, irmão Alex, que dentro do Novo Testamento, o Antigo Testamento está contemplado. Ou falar que o Antigo Testamento ele é intrínseco, ele é a base para a formação e o que está escrito no Novo Testamento. E dentro dessas promessas messiânicas, nós vamos ver que entre elas está uma contida lá em Jeremias, no capítulo de número 31, e verso 31, que vai estar dizendo assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, e porei a minha lei no interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, dentro dos profetas está contido a promessa de um novo concerto, de uma nova aliança que foi estabelecida por Jesus Cristo, que é a razão da nossa esperança, conforme bem colocado aqui pelo nosso querido irmão Alex, que Jesus Cristo é a razão da esperança que é em nós. Qual a razão? Ele ressuscitou. Ele morreu, ele cumpriu aquilo que o Pai tinha estabelecido, ele ressuscitou, e nós temos a esperança de que vamos estar com ele na glória. Uma nova e viva esperança de estar com ele, de ter uma vida eterna na sua presença, onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais corrupção de forma nenhuma. E tudo isso está à disposição de todos aqueles que aceitarem, ouvirem, entender, deixar-se entender pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus afirma que a fé em nosso coração, a fé na nossa alma, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus para que você venha ouvir e para que você venha também ter essa vida transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e você também ter essa viva esperança no porvir. E com isso, não ter medo, não ter angústia pelo futuro, saber que Deus está no controle e que Deus estabelecerá sempre o melhor, e
trará para nós a alegria e o consolo em nosso coração. O salmista Davi disse no Salmo 71, verso 5: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. E o mesmo salmista, no Salmo 25, verso 3, diz: Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Olha só que promessa tremenda. Que vivência de Davi com Deus em dizer: não, quem espera em Deus não vai ser confundido. Agora, ele alerta: confundidos serão os que transgridem sem causa. Que Deus abençoe você que nos acompanhou na exposição da lição, que será tratada presencialmente em todas as classes da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, dia 23. Nós, neste momento, queremos orar por você. Quem sabe você está, neste momento, vivendo alguma circunstância que te preocupa, que te causa ansiedade, que te causa temor, quem sabe te faz se sentir sozinho. Eu quero dizer a você: se você deixar Jesus entrar na sua vida, entrar na tua história, ele pode mudar a tua vida por completo. Não deixe esse medo causar destruição na tua vida, no teu casamento, nos teus relacionamentos. Mas entregue a sua vida a Jesus. Viva a esperança que ele tem para você. É uma vida, uma esperança com uma perspectiva no futuro, mas com bênçãos que nós já podemos viver no hoje e no agora. Pois quem vive com essa esperança não tem falta de paz na sua vida. Ele tem paz, ele tem confiança. Ele não, como disse o salmista, ele não é confundido. As circunstâncias mudam, a política muda, o cenário econômico muda, mas os que esperam no Senhor não se confundem. E a sua história, ela é diferente, pois a esperança, além de nos mostrar que nós vamos viver um consolo eterno e uma vida eterna com Cristo, nós também temos nós temos diversas e inúmeras bênçãos que nós podemos viver aqui nesta terra, pois afinal de contas, quando nós nascemos de novo, no ato da nossa entrega da nossa vida a Jesus, nós já passamos a viver a vida eterna aqui e agora, que vai culminar com a nossa entrada na eternidade, quer seja o dia que partimos aqui desta terra por meio da morte ou quando Cristo arrebatar a sua igreja. É tempo de você entregar a sua vida a Jesus hoje. Não deixe para amanhã. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você sabe que a falta de paz, que a angústia que permeia a tua alma é porque você precisa de Jesus. Você precisa deste Espírito que, habitando na tua vida, o Espírito Santo, vai comunicar esperança na tua vida.